Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 31ª aula dessa maratona de estudos. Então, gente, foi um prazer e é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Estudamos 31 aulas de matemática durante esse período de pandemia, nessa nossa maratona de estudos, nosso ensino remoto do ano letivo de 2020. Hoje, definitivamente, é a nossa última aula desse ano letivo de 2020. Foi um prazer imenso conduzir vocês durante esse ano letivo de 2020 com nossas aulas de matemática. Espero que vocês tenham aprendido um pouco conosco. Espero que as nossas aulas tenham contribuído com o seu conhecimento. Eu, particularmente, aprendi muito com cada um de vocês. Quero iniciar agradecendo a todos pelo apoio, a todos que vieram aqui a solucionar problemas em nosso estúdio, que vieram fazer participações em nossas aulas, que gravaram conosco, aqueles que gravaram de casa e nos enviaram vídeo, aqueles que nos enviaram foto mostrando a resolução das questões propostas e desafio proposto. Foram muitos os apoios, as participações. Vocês foram os principais responsáveis pelo sucesso desse projeto. Sinto-me muito feliz em ter conduzido vocês durante esse período. Peço desculpa se não pude contribuir de uma forma maior, em uma proporção maior, a qual eu almejava. Tentei ao máximo transmitir para vocês tudo aquilo que aprendi. Se não conseguir, lamento e peço desculpa. Quero dizer para vocês que eu aprendi muito com vocês. Ficarei com saudades durante esse período que entraremos de férias de recesso. Voltaremos a nos ver em 2021, não sei se online ou se presencial. E também quero deixar um aviso para vocês. Durante os festejos de final de ano, não aglomerem-se, protejam-se. A pandemia ainda não acabou, infelizmente. Então, pessoal, em nossa 31ª aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 7º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer a segunda revisão. Na aula anterior foi revisão, nessa aula de hoje a revisão e lá no formulário a avaliação. A segunda avaliação de matemática dessa maratona de estudos de nossas aulas remotas. Então, pessoal, o objetivo dessa aula é justamente esse. É solucionar problemas matemáticos usando diversas habilidades. Habilidades diferentes. Ou seja, nós podemos entender que um único problema pode ser solucionado com habilidades diferentes. Pessoal, nessa aula de hoje, nós iremos, na verdade, resolver os problemas propostos no formulário da aula anterior, já que é uma revisão. E a primeira questão proposta no formulário da aula anterior foi essa. Dois ângulos que têm medidas iguais são chamados ângulos. Como que nós podemos classificar dois ângulos que apresentam medidas iguais? Aí vem as opções. Eles são ângulos consecutivos? Eles são ângulos adjacentes? Eles são ângulos congruentes? Ou eles são ângulos suplementares? Então, pessoal, o item mais correto, nesse caso, é congruentes, letra C. Dois ângulos que apresentam medidas iguais, eles podem ser classificados como ângulos congruentes, pois a palavra congruência em matemática significa igualdade. Suplementares pode ser também, Nós vimos que dois ângulos eles são suplementares quando a soma de suas medidas é 180. Portanto, dois ângulos de 90 graus são suplementares e formam 180. Mas, para generalizar, é a letra C. Dois ângulos quaisquer que tenham medidas iguais, eles são classificados como ângulos congruentes. Então, essas habilidades são simples, não envolve cálculo, é apenas uma habilidade de conhecimento e contextualização que nós iremos discutir nessa aula de hoje. Aí, pessoal, como a primeira questão foi fácil, vamos para a segunda. Na segunda questão, ele diz, dois ângulos são chamados opostos pelo vértice quando nós vimos que duas retas se cruzam, elas formam
nós vimos que quando duas retas se cortam, se cruzam, se interceptam, ali no ponto em que elas passam a ser concorrentes, nós passamos a ter ângulos opostos pelo vértice. Nós vimos que dois ângulos opostos pelo vértice também são congruentes. Mas aí ele quer saber como é que nós podemos classificar dois ângulos opostos pelo vértice em relação aos seus segmentos de medida. Ou seja, dois ângulos opostos pelo vértice, eles são ângulos em que os lados de um forem prolongamentos do lado do outro. Você acha que isso está correto? Que dois ângulos opostos pelo vértice, o lado de um, ele é o prolongamento dos lados do outro. Na letra B, os lados de um forem congruentes aos lados do outro. Não, né? Não tem nada a ver isso aí. Os lados de um forem paralelos aos lados do outro. Não, também não. Nós já vimos qual é a posição que nós podemos classificar em relação ao paralelismo. Então ficamos com a letra A. Então nós vimos que para que dois ângulos sejam opostos pelo vértice, os lados de um forem o prolongamento dos lados do outro. Quando os lados de um forem o prolongamento do lado do outro, eles são classificados ângulos opostos pelo vértice. Habilidades básicas, simples, que já estudamos, que já sabemos, estamos relembrando. A questão 3, a soma das medidas de um ângulo interno de um triângulo é igual a quanto? Já vimos isso. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Ele quer saber. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo forma 360 graus, forma 180 graus, 90 graus ou 120 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo, 180. Se ele for um triângulo equilátero, três ângulos iguais de 60. Então, gente, a soma dos ângulos internos de um triângulo não pode ser superior a 180, nem tampouco inferior. Tem que ser exatamente igual a 180 graus. Então, pessoal, essa aula de hoje foi simples. Só relembramos e só discutimos as três questões propostas no formulário da aula anterior. É uma revisão. Lá no formulário da aula de hoje tem a segunda avaliação. Tenham calma. Analisem as questões. Leiam, releiam, né? Pesquisem. Contate o seu monitor, o seu professor, até mesmo a nós, caso haja dúvida. Não chutem. Não responda de qualquer jeito. Lembre, é somente o primeiro formulário que vale. Se você enviar dois, eu apago o segundo e mantenho o primeiro. Gente, desejo para vocês boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Lembre, continuamos em pandemia. Precaução, né? Não aglomeração, protejam-se e quem sabe próximo ano se nos veremos aqui online ou presencial. Ficarei com saudades de todos vocês. Foi um prazer imenso, né, ter recebido cada um de vocês que veio fazer participação em nossas aulas, ter recebido o vídeo de cada um de vocês que enviaram, fotos, questionamento, por ter permitido que eu tenha entrado em sua casa com a minha humilde voz, com o meu humilde conhecimento. Que Deus os abençoe e um forte abraço.